Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar mais um capítulo do livro O Homem Integral, uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Nós estamos no 6º capítulo e que tem por título Maturidade Psicológica. Esse capítulo ele tem 5 subtítulos. Nós vamos começar com o primeiro, naturalmente, e que tem como título, então, Mecanismos de Evasão. Ou seja, tudo aquilo que a gente aciona para fugir da realidade. E a Joana, ela começa o capítulo dizendo que, abre aspas, a larga infância psicológica das criaturas é dos mais graves problemas na área do comportamento humano. Então aqui ela já anuncia para dizer que todos nós vivemos uma infância psicológica, nós somos infantis. E ela diz que esse processo é muito grave, porque a gente custa a amadurecer. A gente foge da realidade o tempo todo, independentemente da faixa etária. Mas ela começa dizendo que tudo começa na infância e que a criança, ela divide em 2 partes. A criança que é mimada e a criança que não é protegida. Então a criança mimada, ela cresce achando que o mundo é feito para ela, que os adultos estão aqui para servi-la. Os pais, as mães, os avós, os tios, os professores. Então é aquela criança que não assume responsabilidade. Então ela cresce um adulto dessa forma, não colabora, não é solidário, enfim, tem essas características. Mas também tem a criança que não tem uma proteção, a proteção necessária. Ela diz que essa criança, quando ela cresce, ela se sente defraudada, é a palavra que ela usa. E que defraudada por tudo que foi oferecido para ela de má vontade. Aí ela cresce uma criança amarga, né, com azedume, pelo que foi sistematicamente negado para ela. E aí ela diz, abre aspas, a criança se transfere de uma para outra faixa etária, quer dizer, ela vai ficando mais velha, sem abandonar as sequelas da sua castração. Ela continua vivendo as sequelas, quer dizer, os resultados de tudo que foi negado a ela. A Joana chama isso de castração. Buscando realizar os desejos sufocados, quer dizer, aquilo que ela desejou e que não pôde realizar, mas que continuam vivos dentro dela, quando lhe surge a oportunidade. Então, quando surge uma oportunidade, essa criança, que agora já pode ser um adulto, aflora nela tudo aquilo que está reprimido dentro dela. Bom, isso é o que a Joana de Ângeles fala. Particularmente, eu estava lembrando aqui, por exemplo, de um Chico Xavier. Claro que o Chico não pode ser propriamente um parâmetro, né? Mas o Chico foi uma criança muito pobre, perdeu a mãe muito jovem, foi criado por uma madrinha neurótica, sofreu bastante, teve que trabalhar muito cedo e, no entanto, desabrochou nele tudo de bom. Então, a gente tem que pensar nisso que a Joana está falando com certa parcimônia. Bom, aí a Joana, ela continua dizendo que essas pessoas são instáveis emocionalmente. Aí a Joana vai passar por um outro aspecto do texto, que ela vai falar do triunfo, quer dizer, o sucesso. Aí ela diz assim, abre aspas, a experiência do triunfo é lograda através dos sucessivos erros. Então, assim, todos nós, para obtermos sucesso na vida, vitória na vida, a gente necessariamente passa por esse processo de acerto e erro. Ninguém só acerta, nem ninguém só erra. A gente acerta aqui, erra ali, vai fazendo os ajustes necessários e com isso nós vamos então amadurecendo.
E ela continua: o acerto dos primeiros tentames, quer dizer, nas primeiras tentativas, não significa a segurança de continuados resultados positivos. Isso é muito importante para que a gente não desanime, porque o fato de eu, por exemplo, logo nas primeiras tentativas eu acertar, não quer dizer que eu vou acertar sempre. Então eu preciso estar preparada para acertar, mas dali a pouquinho ter um fracasso e vou continuar, né? Vou dar continuidade às minhas tentativas. O homem, diz a Joana, possui recursos inesgotáveis que estão ao alcance do seu esforço pessoal. Cada um de nós temos muitos recursos, portanto, não devemos nos sentir fracassados quando nós não alcançamos os nossos objetivos logo de cara. Porque ela diz assim, que nós possuímos recursos inesgotáveis, que não acabam nunca. E por que não acabam nunca? Porque à medida, quanto mais a gente cresce, mais a gente amplifica os nossos potenciais. Então, esses recursos são inesgotáveis. E eles estão ao alcance do nosso esforço pessoal. Nenhum de nós é vitorioso se a gente não fizer esforço, né? Porque senão nós vamos achar que as coisas podem vir de graça para nós. E nada vem de graça. Fecha aspas, e lá na frente ela vai dizer que todo esforço a ser empreendido em favor da libertação dos mecanismos de fuga, olha só, os nossos esforços, à medida que a gente vai nos esforçando e vai obtendo as coisas, nós vamos nos livrando dos mecanismos de fuga, porque a gente vai adquirindo uma autoconfiança dos nossos potenciais. E ela continua dizendo, contribui para apressar o equilíbrio emocional. É lógico, né? Porque se nós nos esforçamos por conseguir alguma coisa, mesmo que não seja uma grande coisa, mas e conseguimos, a gente vai adquirindo autoconfiança e com isso equilíbrio emocional. Também vamos adquirir o amadurecimento psicológico, de modo a assumir a sua humanidade, quer dizer, quem sou eu? Que é característica definidora do indivíduo. Aí ela põe 2 pontos e ela diz quais são essas características: a memória, os valores, atos e pensamento. Então, olha só, por que a memória é algo que me define como ser humano? Porque a memória é aquilo que ficou reservado para mim ao longo de toda a minha experiência vivida. E o que eu aprendi é só meu. Eu posso até compartilhar com outras pessoas, mas a minha memória é minha. As minhas experiências são minhas. E é isso que vai me definir como ser humano, porque as outras pessoas podem ter experiências até mais ricas do que a minha, mas são experiências dela. A minha memória é minha, só minha. E ela diz então que é a memória, os meus valores, tudo aquilo que eu aprendi ao longo da vida, com os meus pais, com os meus antepassados, são os meus valores. Os meus atos, as minhas atitudes, quer dizer, tudo que eu faço nessa vida vai ficar como um registro meu, né? Então, isso vai me caracterizando ao longo da vida. E o meu pensamento, porque nenhum pensamento, tudo que eu penso também fica registrado. Daí a importância de eu me observar, observar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas atitudes, porque tudo isso vai ficar arquivado na minha memória, vai me caracterizar. E, portanto, eu preciso ter consciência de tudo isso para que eu faça escolhas corretas ao longo da vida, né? Bom, então é isso que a Joana fala e ela termina esse parágrafo, esse item do texto, dizendo assim: a fuga, portanto, consciente ou não, quer dizer, eu estou fugindo, é a tal da evasão, no comportamento psicológico, deve ser abolida. Eu preciso eliminar essa minha tendência, nossa tendência de fugir da realidade, por ser incondizente com a lei do progresso.
sob o qual todas as pessoas se encontram submetidas pela fatalidade da evolução. Ou seja, quando nós fugimos da vida, fugimos das experiências, nós estamos indo contra a lei do progresso. O progresso é uma lei a qual nós estamos submetidos, é uma lei divina, que todo espírito, quando ele é criado, ele é criado para progredir, ele não é criado para ficar parado, a não ser que pela própria opção. Então ele é teimoso, ele não quer crescer, ele se nega, mas mais cedo ou mais tarde ele vai acabar entrando nesse processo evolutivo. E olha que interessante isso, porque eu posso até optar por não crescer, eu posso optar por ficar parado. Acontece que as pessoas ao meu redor vão crescer. E eu, dali a pouco, eu vou começar percebendo assim, puxa, fulano tá adiante e eu estou na retaguarda. E isso vai me causando dor, me causando sofrimento, me causando frustração, e eu vou acabar uma hora ou outra dizendo, não, eu também quero crescer, eu também quero progredir. É a fatalidade, né? Não é uma questão de escolha, é fatal, né? Eu precisar evoluir. Daí o próximo item do texto é o problema do espaço. E a Joana diz que o espaço é de vital importância para a movimentação dos seres, especialmente do homem. Nós precisamos de espaço, tanto de espaço físico como de espaço mental. E a Joana começa esse texto dando como exemplo os animais de laboratório, onde isso já foi uma experiência realizada, onde eles são criados em ambiente muito restrito. E quando eles são criados em ambiente muito restrito, não tem espaço para movimentarem, eles se tornam muito agressivos. Isso também acontece com o ser humano. Aí ela vai dizer que inconscientemente nós queremos preservar o nosso espaço. E o espaço é um direito de propriedade que adquire valores crescentes em relação à sua escassez e localização. Quer dizer, eu preciso de espaço. E quando eu não tenho esse espaço, eu começo a me sentir limitada. Eu preciso de espaço. Agora, nem todos nós dispomos do espaço que a gente gostaria de ter. Nem por isso a gente deve se sentir infeliz. Vamos agir dentro do espaço que a gente tem, porque uma coisa ninguém vai poder tirar de nós, é o nosso espaço mental. Né? É aquilo que eu posso fazer da minha vida, não do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual. Aí a Joana vai dizer que a vida feliz é um dar e um incessante receber. Quer dizer, uma vida feliz é aquela vida onde eu dou e recebo. E ela continua dizendo, toda doação gratifica e nela embutida está a satisfação da oferta. Então, quando eu ofereço alguma coisa, quando eu sou capaz de compartilhar o que eu sei, o que eu tenho com alguém, isso me traz satisfação, isso me traz gratificação. E ela diz então que isso é uma forma de gratulação. Gratulação é a mesma coisa que agradecimento. Aí, lá na frente, ela vai dizer: a pessoa se deve acostumar com o seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se mentalmente à ideia de reparti-lo com outrem, mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima, cujos horizontes são ilimitados. Esse parágrafo dela é longo e traz muitas informações, então vamos lá. Primeiro ela diz que a pessoa, quer dizer, no caso é o ser humano, deve acostumar com o seu espaço. Quer dizer, se é isso que eu tenho, eu vou me acostumar com o meu espaço. Mas eu devo me liberar da propriedade total sobre esse espaço. Quer dizer, não é porque eu tenho espaço que eu vou achar que aquele espaço é só meu. E vou me adaptar mentalmente à ideia de reparti-lo com outra pessoa.
Porque às vezes eu não consigo ter um espaço só para mim. Eu tenho que me acostumar com a ideia de que eu posso ter que repartir esse espaço com o irmão, com uma irmã, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo e assim por diante. Mas eu preciso manter integral a minha liberdade íntima. Quer dizer, intimamente eu posso ser uma pessoa altamente livre sem que eu disponha de todo o espaço do mundo. Bom, aí ela continua para fechar esse parágrafo desse texto, ela diz: ademais, a pessoa deve considerar que os espaços físicos são transitórios, em razão da precariedade da própria vida material, que se interrompe com a morte, transferindo o ser para outra dimensão, na qual os limites tempo e espaço passam a ter outras significações. Quer dizer, o meu espaço hoje, que estou encarnada, é meu. Mas quem me garante que daqui a 1 hora, 2 horas, 10 anos, 1 hora eu vou desencarnar? Eu vou perder isso que eu só tenho porque eu estou aqui no mundo, né? Enquanto estou encarnada. Então ela diz assim: a morte interrompe tudo isso. Eu perco a minha casa, eu perco todos os meus bens materiais, até o meu corpo eu perco. Quando eu sou transferida para outra dimensão. A outra dimensão é a dimensão que vem depois da morte. Bom, aí a Joana vai partir para o outro texto que vai ter como título, aliás, subitem, a reconquista da identidade. Por que reconquista? Porque eu perdi a minha identidade. E por que eu perco? Quando que eu perco a minha identidade? Quando eu quero imitar outras pessoas. Então eu deixo de ser eu mesma. Aí eu imito os trejeitos, os gestos, o jeito de falar, o jeito de vestir. A gente não vê isso diariamente? Pessoas que imitam. Aliás, nesse livro, a Joana trabalhou o conceito de homem-espelho. É aquela criatura que quer ser como o outro é. Mas nós nunca conseguiríamos ser o que o outro é, porque nós somos um indivíduo. Então, quando eu não me aceito do jeito que eu sou, mais cedo ou mais tarde isso vai trazer infelicidade para mim. E ela vai dizer que cada criatura, isso lá na frente, abre aspas, cada criatura é a soma das próprias experiências culturais, sociais, intelectuais, morais e religiosas. O seu arquétipo é caracterizado pelas suas vivências, não sendo igual à de outra pessoa. A sua identidade é, portanto, sua individualidade real, modeladora da sua vida, usufrutuária dos seus atos e realizações. Então, ela está dizendo aqui que cada um de nós é um universo em si. O outro pode ser parecido comigo, mas nunca será exatamente como eu sou. E eu sou a soma, o conjunto de todas as minhas vivências. Por isso é que não tem duas pessoas iguais. Porque nós sempre temos vivências diferentes. Daí ela vai dizer também o seguinte: é um dever emocional assumir a sua identidade, conhecer-se e deixar-se conhecer. É um dever emocional. Assumir quem eu sou, assumir a minha identidade. Mesmo que eu não goste de mim, mas eu tenho que me assumir, porque é o que eu tenho. O que eu tenho é o que eu sou, é o meu eu real. Então eu preciso assumir a minha identidade como um dever emocional, para que eu possa, até a partir do que eu sou, dar um passo adiante. E eu vou me conhecer e também permitir que o outro me conheça dentro dos limites desse conhecimento. Daí ela vai finalizar esse texto dizendo assim: somente através da aceitação da sua identidade, sem disfarces, o homem, por fim, adquire o amadurecimento psicológico que o capacita para uma existência libertadora. Veja bem, né? Só quando eu me aceito a minha identidade com todos os meus limites, mas eu vou adquirir esse amadurecimento psicológico. Porque eu vou me aceitando, eu posso
me conhecer e traçar um programa no sentido de o que eu quero ser, o que eu preciso fazer para me melhorar. Em outras palavras, é o que a Joana está dizendo. O próximo item desse capítulo é ter e ser. Bom, não é difícil imaginar que o ter é tudo aquilo que eu tenho materialmente falando. E o ser é o que eu tenho verdadeiramente, os meus verdadeiros valores. É o eu como espírito. Aí ela vai dizer assim, abre aspas, é óbvio que não fazemos apologia da escassez ou da miséria. Porque, deixa eu só voltar um pouquinho, porque aqui primeiro ela começa dizendo que o ter é menos importante que o ser. Né? Que ter é passageiro. É alguma coisa que é temporário. Então ela abre aqui esse parágrafo dizendo, é óbvio que não fazemos apologia da escassez, quer dizer, da pobreza, da miséria, na busca da realização pessoal. Tampouco propomos o desdém à posse, tampouco eu vou desdenhar o ter. A posse é o ter. A posse é uma necessidade para atender objetivos próprios, que não são únicos nem exclusivos. Os recursos amoedados, quer dizer, o dinheiro, o poder político ou social, são mecanismos de progresso. Porque se eu não tiver isso, é muito difícil progredir. Não é impossível, mas fica mais difícil. De satisfação enquanto conduzidos pelo homem. Aí ela faz uma comparação. Qual locomotiva a movimentar os carros que se lhe submetem? Olha só que bonito. O que é uma locomotiva? A locomotiva é um veículo ferroviário que serve para puxar os vagões. Quer dizer, o vagão sem a locomotiva não anda. Então a locomotiva é o que puxa os vagões. Aí ela diz: o homem é a locomotiva que movimenta os carros que lhe submetem. Os carros são tudo que caminha comigo. E aí ela termina essa parte e diz assim: quando se inverte a situação, ou seja, quando o vagão vem antes da locomotiva, o iminente desastre está à vista. Porque os vagões não podem puxar a locomotiva. É a locomotiva que vem antes. Né? Tem um ditado que eu acho interessante que diz assim: não coloque o carro na frente dos bois, porque é o boi que tem que puxar a carroça, não é a carroça que tem que puxar o boi. E da mesma forma, a locomotiva é que puxa o vagão. É o homem que puxa a sua vida. Bom, daí ela vai dizer lá na frente que não é a posse, não é o dinheiro, não são os nossos recursos que nos tornam pessoas vis. A posse faculta-lhe o desabrochar dos valores inatos, a personalidade, e os recalques, os conflitos em predominância assomam, prevalecendo-lhe no comportamento. Então, assim, quando eu tenho dentro de mim coisas positivas, eu utilizo a minha posse para me melhorar. Mas se eu não tenho esses valores positivos, eu vou utilizar a minha posse para me tornar uma pessoa menos legal, menos boa. Aí ela passa para a parte final do texto, que é o devir psicológico. O devir psicológico é o que vem na frente, né? Como é que eu posso me desenvolver como criatura? O contrário do devir psicológico é o déjà vu, é o que passou. Então ela diz assim: por largo tempo, houve uma preocupação na área psicológica para encontrar-se as raízes dos problemas do homem no seu passado, na vida pré-natal, na infância e na juventude, a fim de os equacionar. Equacionar o quê? Os nossos problemas. Então, a Joana aqui, ela está falando o quê? Que por muito tempo a psicologia dizia assim: a gente tem que ver o que passou para a gente tentar resolver o problema do ser humano. Mas ela diz que não, que o devir, que é o vir a ser, é mais importante do que o seu passado nebuloso. Porque o nosso passado é nebuloso por quê? Porque a gente não consegue ter clareza do nosso passado.
E veja, nós, quando a gente olha para trás e quer recordar o que nos aconteceu quando eu tinha 20 anos, 15 anos, quando eu era criança, quando eu era bebê, tá tudo muito nebuloso dentro de mim. Então, por isso que ela chama de passado nebuloso. Que o sol da razão consciente se encarregará de clarear. Só quando eu consigo, esse sol da razão, que no meu entendimento é o meu autoconhecimento, eu vou conseguir clarear esse passado. Aí ela vai dizer: abre aspas novamente. O homem amargurado que se faz vítima dos conflitos deve aprender a resolver os conflitos do momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. Porque quando eu me escondo atrás dos traumas, porque quem de nós não tem trauma? Agora, se eu me escondo atrás dos traumas e fico presa a essas dificuldades, eu não cresço e não encontro novas oportunidades de crescimento. As suas propostas, continua Joana, para o amanhã começam agora. O meu futuro começa agora. Portanto, eu devo tentar resolver as nossas dificuldades no hoje, para que eu possa, no amanhã, me tornar uma outra pessoa. Agora, não aguardando que o tempo chegue. E ela vai terminar dizendo: a consciência do vir a ser proporciona uma mente aberta, com capacidade para considerar com clareza a saúde todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidades de conquistar o infinito. É um texto bastante profundo, vale a pena estudar. E eu gostaria, sim, se vocês gostaram desse texto, dê um joinha, compartilhem, comentem e, se possível, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.